Oi pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de locução comercial, né? Aquele momento que o locutor vai para o estúdio da rádio gravar comercial. Bom, a gente vê, né, pessoas profissionais que gravam de forma fantástica, né? E isso acontece realmente, temos grandes profissionais no rádio, no interior, em São Paulo, mas a gente vê também algumas coisas que, é claro, depende da opinião, depende da rádio que você trabalha. Se você trabalha numa rádio, uma locução mais animada, às vezes o break, né, o spot comercial, ele é gravado de uma forma mais animada. Isso depende muito da emissora, do segmento, né, da sua emissora. Mas uma coisa é básica, né? Você vai gravar o comercial de um supermercado, vai gravar um comercial de uma farmácia, você vai gravar um comercial de por exemplo, um plano de saúde, um residencial, né, um condomínio que está chegando ali, o lançamento. Cada comercial tem a sua peculiaridade. Você não pode gravar do mesmo jeito um supermercado, que é chamado varejo, né? Aquela coisa, ofertas no supermercado, tal, produto, como você vai gravar um condomínio, né? Um residencial. É aquela coisa mais suave, mais tranquila, né? Um plano de saúde. Você vai gravar uma farmácia, de repente. É diferente, né? Você tem que observar o texto. Eu sei que não dá tempo, às vezes o texto chega, tem que gravar correndo, isso acontece às vezes. Mas o ideal é você ler o texto, né? Tentar entender, né, o que aquele texto diz, né? Qual que é a proposta daquele texto para você interpretar da melhor forma possível. Supermercado, por exemplo, né, o varejo. Uma coisa importante é você destacar o preço. Produto tal, não sei o quê, R$ 3,99. Entendeu? Porque o que acontece? Você vai no supermercado, vê lá um produto que você acha barato, você não vai falar, nossa, tá barato, hein, R$ 3,99. Não, você vai falar, pô, tá R$ 3,99, R$ 5,40, sei lá, R$ 9,99. Então você tem que passar isso, essa ideia tem que ir pro ar, no spot comercial. Então, produto tal, não sei o quê, R$ 3,99. Produto tal, não sei o quê, R$ 4,50. E não gravar também tudo no mesmo ritmo, como eu fiz agora. Todo o preço você vai falar do mesmo jeito. Não sei o que, R$ 4,99. Não sei o que, R$ 3,99. Não sei o que, R$ 10,45. Não, dá aquela variada na entonação, né? No tal produto, R$ 3,99. Tal produto, R$ 4,54. Entendeu? Dá uma mudada na entonação para não ficar aquela coisa, né? Tem gente que grava o texto também retinho, né? Ele começa e termina do mesmo jeito, dependendo da frase que você vai falar, né? O endereço você pode falar diferente, mudar um pouquinho a entonação para não ficar aquela coisa reta, né? Sempre a mesma coisa. Paraná, 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 Paraná. Principalmente quando tem preço, né? E dá destaque pro preço. Falou o produto lá, refrigerante e tal, não sei o quê, R$ 5,47. Com mais animação, dá aquele destaque especial para o preço. E aí, como eu já disse, né, vai gravar um condomínio, um residencial, um plano de saúde, a gravação tem que ser mais suave, fala mais próximo do microfone, aí o cara lá da gravação, o cara da técnica, né, operador de gravações, de produções da rádio, pode dar um ganho, então aproxima mais. Se é um texto um pouco mais animado, grava um pouquinho mais distante do microfone, claro que vai depender também da questão do equipamento, né, vou tomar uma aguinha aqui, mais uma vez que começa a falar, ó, dá aquela sede, garrafinha de água importante para o locutor, não só para o locutor que está no ar, para o narrador esportivo, para o locutor que vai gravar também, é bom tomar uma água aí para dar aquela lubrificada na sua garganta, para melhorar aí a sua voz. Então tem esses detalhes de gravação, depende do texto, dá uma olhada, se puder, se tiver tempo, eu sei que às vezes não tem, dá uma olhada, pô, que texto é esse? É um supermercado, tal, é um texto de varejo, beleza, é uma coisa mais tranquila, mais calma, uma floricultura, plano de saúde, como eu já disse. Então, tem diferença. Você pode ver, existem locutores profissionais, a gente vê por aí que o cara consegue gravar vários estilos. Tanto o texto mais tranquilo, mais suave, como aquele texto um pouquinho mais animado, mais alegre, mais pra cima, né, na é verdade? Então, porque vai pintar de tudo, né? O locutor que trabalha em rádio sabe disso, e você que é ouvinte de rádio, né, às vezes não entende ou não sabe como é que funciona. É assim, cara. Vai chegar, você tem que observar ali o que é, né? Qual será a proposta, o que será que o cliente quer, né? Vai depender também. Quando você tem um estúdio particular, você tem um home studio, você pode entrar em contato, né? Home studio, você entra em contato com o cliente. O que você quer? Tenho 3 estilos aqui, né? A mesma propaganda, o mesmo texto, em 2, 3 estilos diferentes, aí o cliente vai escolher. Mas na rádio, às vezes, isso não acontece. Tá lá o operador de gravações, de produções, e você e o texto. Então, mas dá uma olhadinha. Pô, esse texto aqui não vai ficar legal, né? Porque a gente vê também, né? Texto que não é para ser acelerado e o cara acelera. Texto que é para ser mais animado e o cara grava, né, de uma forma mais suave. Então, cada texto requer
uma situação, uma locução, uma entonação diferente dentro do próprio texto, você tem que variar, como eu já disse, para não ficar aquela coisa, né? Começa o texto e termina retinho, né? Como o pessoal chama, aquele texto reto, aquela locução igual. Tente mudar aí a entonação, chega no endereço, muda, se tem uma frase lá com mais destaque, entendeu? É isso aí, locução é assim, cara, senão você vai ficar com aquela coisa, né, repetitiva, aquela locução que não chama atenção, você tem que chamar atenção quando você vai gravar um spot comercial, isso vale para o ar, como vale também para a gravação. Os locutores que se destacam mais nas gravações são esses, né, que prestam atenção nesses detalhes importantes ali do texto comercial. É a dica que eu tenho, né? Não é aula, é uma dica que eu tenho aí, com a experiência que a gente tem em rádio de tantos e tantos anos, né? Tantas e tantas gravações, locuções comerciais, de spots, às vezes alguma chamada também. Então, cada texto tem o seu estilo, requer alguma coisa, pede alguma coisa diferente. O locutor tem que ter essa criatividade também na hora de gravar para se destacar nesse meio, né? Na locução, no ar, na locução esportiva e também na hora de gravar um spot, um texto comercial. Preste muita atenção no que você vai gravar, se vai combinar com aquela locução que você faz. Se você puder, se tiver tempo, às vezes a gente faz isso. Deixa ela 2 ou 3, pelo menos 2 opções diferentes, uma mais acelerada, uma mais leve. Aí o pessoal vai ver o que faz, de repente o cliente vai ouvir ali, ó, tem 2 opções aqui de gravação, você gostou mais dessa ou da outra. Importante isso também para o locutor na hora de gravar. Grande abraço. É isso aí, acesse o canal, né? Faça a sua inscrição no canal do Fábio Fidelix, ative o sininho para receber todas as notificações, comentários, deixe o seu like aí, importante também seu like, seu dislike, gostou? Comenta, não gostou? Não gostei dessa dica, eu achei que não tá legal, penso diferente, você que é profissional de rádio também, olha, na minha opinião, eu tenho um outro estilo, eu tenho uma outra dica, uma outra opinião sobre isso aí, manda também seu comentário, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, galera!